Boa tarde a todos. Boa tarde. Irei começar com a apresentação do nosso tema de debate, que é as migrações das pessoas, dos povos muçulmanos para os países europeus. Bom, durante o primeiro semestre de 2015, uma grande leva de migração de povos muçulmanos para países europeus vem acontecendo até os dias de hoje. Bom, mais de 350 mil pessoas já migraram principalmente da Síria e da Líbia para a Europa. Os países que mais receberam esses imigrantes foram a Grécia, a Itália, com cerca de 235 mil indivíduos. Esses dados nos revelam que é o maior contingente que eles estão se dirigindo aos países já citados e que, claro, podem trazer algumas mudanças significativas nos países que eles recebem, porque o maior contingente pode implicar também numa crise. Nós temos um grande impasse aqui para saber o quão bom isso é para a União Europeia ou quão ruim isso pode ser. Expondo já a nossa opinião sobre o assunto e a posição do grupo, dizemos que os imigrantes estão, em primeiro lugar, fugindo da guerra, não querendo trazê-la. Logo, devem ser bem recebidos e acolhidos por todos os europeus que têm capacidade de sustentá-los, pelo menos por algum tempo, até que eles se reequilibrem e consigam trazer até mesmo lucros para o país e até mesmo para o continente. Nas palavras de Angela Merkel, é um orgulho a União Europeia ser caracterizada como esperança. Angela Merkel, que já foi muitas vezes atacada por grupos neonazistas e tal, a gente não pode simplesmente, para vocês, é questão moral. Se para vocês eles devem aceitar, a gente não pode simplesmente generalizar parte do valor de cada um. E isso são valores culturais. Se eles acham que eles não devem receber, a gente não pode simplesmente obrigar, fazendo parte da União Europeia ou não. A gente não pode simplesmente fazer isso, porque eles já têm uma cultura consolidada, uma economia, digamos, consolidada. E no caso de receber o maior contingente de imigrantes, o que acontece? Eles vão passar a disputar o emprego com as pessoas do próprio país e elas vão competir, às vezes, no mesmo nível profissional, por uma determinada vaga. Chega uma hora que você vai ver ali um desemprego e vai acabar quebrando a economia do país e aí a gente vai ver uma crise. Muita presunção falar que a aceitação de imigrantes vai gerar uma crise econômica. Os Estados Unidos fez uma análise em torno de uma década que falou que um imigrante produz cerca de 1/3 a mais do que o Estado gasta com ele. É muito mais benéfico para a União Europeia, economicamente falando, aceitar os imigrantes do que recusá-los. Eu também queria ressaltar isso que você falou sobre um país acabar tendo mais imigrante do que as próprias pessoas que são daquele país. Bom, nos últimos 5 anos foram registrados mais ou menos 4,5 milhões de refugiados. E na Europa tem cerca de 500 milhões de pessoas. Então, mesmo se todos eles fossem para a Europa, eles só seriam 1% da população. Eu queria voltar um pouco na questão da economia, que o Dutra citou a pesquisa que falava que os imigrantes produziam 1/3 a mais do que o país gastava com ele, correto? Não é questão só do imigrante produzir. Com a imigração, querendo ou não, a taxa de natalidade crescerá
E, assim, os novos habitantes vindo dos imigrantes, eles não vão poder produzir para o país. E o país vai ter que gastar com eles também. Na verdade, eu discordo disso. Os imigrantes que entram na União Europeia têm bem mais interesse de conseguir emprego do que até mesmo os próprios europeus. Temos várias pesquisas que demonstram isso. O que acontece é que esse pequeno grupo de fugitivos, eles acabam sofrendo uma sanção espontânea por não terem a mesma moral que aquele bloco. Ou seja, eles têm culturas diferentes, eles vieram de um lugar diferente. E, assim, isso vai ferir um conceito de ética que diz que estuda o que for melhor para aquela sociedade, que nada mais seria do que o próprio respeito entre as duas culturas. Os ataques terroristas ou os terroristas em si, eles são uma minoria. O que mais vai afetar vai ser a entrada dos imigrantes e, consequentemente, eles vão buscar emprego, residência e isso vai gerar uma competição entre os residentes do país e os imigrantes. Então, não seria o fato de houver terroristas ou não, e sim o fato dos próprios residentes do país terem que ficar buscando algo que normalmente eles não teriam. Porque aí eles não vão ter tanto espaço no mercado de trabalho, esse tipo de seria hipócrita, assim, não falar um pouco sobre a questão do medo. A população europeia, ela ficou bastante receosa, principalmente a partir dos ataques, que, se eu não me engano, foram dia 13 de novembro, lá em Paris. Sim. Então, aí a gente pensa um pouco sobre o controle. Porque, ao mesmo tempo que essas pessoas podem, sim, estar procurando um abrigo, e aí, e as pessoas que vão, pessoas de má índole que vão se infiltrar no país para fazer ataques como esse. Porque o próprio Estado Islâmico diz que, sim, infiltrou não sei quantas pessoas no meio de refugiados que estão procurando abrigo em determinados países. E aí, como fica? E é muito fácil você chegar e dizer que uma pessoa com receio de ataques desse tipo, é muito fácil você chegar e simplesmente dizer que é neonazista, é isso e aquilo. É muito fácil. Mas a gente tem que pensar nas pessoas que perderam entes naqueles ataques e que não querem que isso se repita com outras pessoas. E a gente não pode generalizar a moral da União para aqueles países que não fazem parte dela. Entre os dois grupos houve uma má distribuição na apresentação dos conceitos, que poderia ter sido mais desenvolvido e que houveram distrações durante o debate. Então o júri decidiu que o grupo contrário, apesar de ter apresentado um amplo conhecimento do tema, ele não desenvolveu tanto quanto era esperado. Logo, o grupo vencedor é o favorável. Ok. Fechado. Segundo o Tribunal da Razão. E para quem compõe a nota, eu preciso das dissertações. Ok? Porque a dissertação me faz equilibrar aí quem falou mais, quem falou menos, quem falou, etc. Ok? Mas parabéns, estou muito feliz com o tema de vocês. Um tema quente e as questões fundamentais foram levantadas.